Bom dia para todo mundo. Para mim é uma satisfação muito grande estar de volta aqui, né? Toda vez que eu piso nesse auditório, principalmente que eu subo aqui, eu me lembro exatamente do dia. O Dudu tá aqui, ele foi paraninfo da minha turma e a gente passava aqui bonitinho, cumprimentava todo mundo, pegava o diploma. Então, quando me perguntam assim, você fica nervosa de fazer palestra, de falar em público? Não, eu não fico, mas aqui dá. É estranho. Estou muito em casa, mas tem muita memória, muita coisa, e ainda mais como o nosso presidente falou a respeito da comemoração dos 88 anos, né, da escola. E eu acho que tem muito aluno e ex-aluno aqui que vai entender direitinho o que eu estou falando. E até quem um dia passou correndo e fez um curso aqui entende um pouquinho do que eu estou falando. É um lugar diferente para a gente. Bom, quando a Carol conversou comigo, de Carol para Carol, né, para falar a respeito desse evento, eu falei, Carol, mas aí jogou o sapo na água. Eu não sei o que você quer, não, mas já pode pôr meu nome aí que eu topo. Ela falou, é microbiologia. Eu falei, então, tá vendo? Não tem nem que pensar de novo. Vamos embora, vamos falar de microbiologia. E eu sou perdidamente apaixonada por microbiologia. Eu acho que a microbiologia tem muita resposta para dar pra gente, mas eu acho que às vezes a gente precisa enxergar esses micro-organismos com um pouco de carinho também, porque tem questão dos benéficos. Eu fui convidada para falar dos malvados, tá? Então, assim, diz que todo mundo tem que ter um lado bom, hoje eu vou falar dos malvados. Mas até para falar dos malvados, a gente tem um pouquinho de carinho aí. Quais são os inimigos aí da microbiologia de lácteos, né? Quem são os inimigos invisíveis? Eu acho que tem que fazer essa recapitulação, começar do começo mesmo. Primeiro a gente entender o que são esses micro-organismos, né? São organismos compostos por uma única célula, são invisíveis a olho nu e a gente só vai conseguir visualizar mesmo o microscópio. Mas e aí? Toda análise microbiológica eu preciso usar o microscópio? Vocês estão vendo algum micro-organismo aí? Isso é uma plaquinha de DRBC para pesquisa para contagem de bolores e leveduras. Vocês estão vendo o micro-organismo aí? Eu tô. Na verdade, eu consigo, tem um ali no meio que tá até dando tchau para vocês. Eu consigo de verdade enxergar, tá? E aqui também a gente consegue ver, sem nem precisar da plaquinha de Petri, nem precisar do meio de cultura. E aí a hora que quem é da indústria já sentiu um calafrio na espinha, a história do gatilho emocional provavelmente foi acionado, mas aí a gente cura isso, né, com isso aqui, porque aí quando a gente vê esse aqui, os bonzinhos, eu não vou falar deles hoje, os bonzinhos aí também já nos fazem até salivar. Então, a microbiologia de alimentos, ela é dedicada, é um campo da microbiologia dedicada exclusivamente a estudar os micro-organismos e suas interações com alimentos. Sejam essas interações bacana, legal, eu quero muito, ou uma invasão, penetra que vai entrar ali na nossa linha de fabricação de alimentos. A gente estuda a microbiologia, estuda os micro-organismos pensando na inocuidade, ou seja, na segurança do alimento, para ele de verdade ser saudável, tanto para o consumidor, né, como para a aparência dele ali. A gente utiliza muito a microbiologia, a microbiologia no estudo, na avaliação do shelf life dos produtos, né? E o que é o shelf life dos produtos? O que é a vida de prateleira dos produtos? É engraçado que às vezes a gente não se atém a esse conceito de fato como ele é. É prazo de validade. E eu brinco muito que algumas empresas, não aqui, ninguém que está aqui eu tenho certeza que não, mas quando a gente lança um produto novo, a gente copia o shelf life do coleguinha. E a gente esquece que o meio ambiente onde aquele produto é fabricado, ele não é igual ao do coleguinha. Então, eu vou fazer um queijo bolinha, qualquer coisa, deixa eu ver quem já faz no mercado. E eu tenho que lançar, porque o comercial tá ali me pressionando que eu tenho que lançar. Aí eu vou lá e copio o shelf life, né? Falar, fulano põe tantos meses, eu vou pôr também. E aí, nessa hora, a gente começa... E tem um negócio que, às vezes, o pessoal do comercial pressiona a gente assim, não lança com esse, depois você melhora. E a gente que é da qualidade, vai com aquele frio na barriga, com aquela angústia, meu Deus do céu, e começa a chover reclamação. Ou então, o que é melhor, vamos falar de coisa boa também, né? Você começa a avaliar o seu produto no fim de vida e você fala, mas ele tá muito bom. Gente, eu sou a louca do estudo de shelf life em casa, dos outros. Eu como produto vencido para saber se tá bom. Eu não passei mal até hoje, tá? Mas, assim, eu acho que... Porque tem o conceito, é até quando você garante que o seu produto vai estar igualzinho, com as mesmas características, ou pelo menos com nenhuma característica não agradável, até que dia?
Hoje de manhã eu estava tomando café e eu tinha um pacote de pão de forma na mesa da casa da minha mãe. Eu também sou a louca da tabela nutricional. E eu acelerada tomando café, eu fico procurando que informação que eu vou olhar agora. Eu estava lendo a tabela nutricional do pão de forma, estava certinho, só tinha um erro, que tinha um valor que era redondo, tipo 8, e aí a pessoa não botou o 0, e quando é assim tem que botar vírgula. Mas é tudo bem, tá bom, tá melhor do que muita coisa aí, tá? Mas aí, em cima da tabela nutricional, tinha uma frase assim, conservar este pão em local seco, fresco, não sei o que tem lá, para que ele mantenha suas características até o final de vida. Gente, essa informação é extremamente necessária para o consumidor, porque ele não obedece a gente. E aí, dessa vez, eu achei que essa fábrica de pão, ela foi bem incisiva. Olha, se você não fizer do jeito que eu tô falando, vai dar errado. Eu gostei. Tipo, tem alguém que trabalha com fabricação de manteiga? Aí, o shelf life da sua manteiga é qual? Não tem o quê? Não, mas qual que é o prazo de validade da sua manteiga? 4 meses? Mas é 4 meses se a pessoa guardar na geladeira. Levanta a mão aqui, levanta a mão se tem alguém aqui que nunca na vida tirou a manteiga da geladeira um pouquinho antes para ela ficar molinha e espalhar melhor no pão. Então, assim, vocês são tudo desobediente, sabe? E aí fica essa história, fica essa luta a vida inteira aí. Então, o estudo de shelf life e microbiologia é extremamente importante, inclusive para a gente avaliar o uso que a gente não recomendou. Tá? Muito importante isso. O leite de caixinha, consumir até 3 dias, 5 dias depois da geladeira. Eu moro sozinha, eu não consigo consumir 1 litro de leite em 3 dias, porque eu como outras coisas, pouco, mas como. Então, na minha casa são 7 dias e tá tudo bem, ó, saúde, parruda. A cara tá descamando, mas finge que vocês não notaram, eu já combinei isso antes, tá? Depois eu explico. E no desenvolvimento de novos produtos, principalmente alimentos funcionais. Tem crescido muito a necessidade, as pessoas querem comer melhor para tomar menos medicamento, né? Então, isso está nos forçando a aprender muito nisso aí. Quem são os micro-organismos aí? Quando a gente vai lá no começo da aula de microbiologia, né? A gente fala de bactérias, de bolores, de leveduras. A gente também fala de vírus, parasitas, protozoários, os famosos prions, que estão naquela coisa, daqui a pouquinho eles vão virar micro-organismo. Por enquanto a gente ainda não sabe se é só uma proteína superpoderosa, diferentosa, se ele está ali no meio da transição. Mas qual que é a relação desses micro-organismos com os alimentos? Os 3 primeiros, bactérias, bolores e leveduras, eles se multiplicam no alimento. Os outros precisam de um parasita. Então, por isso que a gente vai focar hoje falar só desses 3. Não que esses outros não tenham importância na segurança do alimento, tá, gente? Tem sim. Mas para a gente controlar na indústria, graças a Deus, a gente pode focar um pouquinho mais nesses 3 primeiros e os outros a gente vai considerar aqui outras áreas aí estão cuidando, saúde pública, tratamento de água potável disponível para a população e a gente lavar a mão para não... Quando eu era criança, minha mãe falava, tem que lavar a mão, se não lavar a mão da verme, da lombriga. Então, tipo assim, hoje não fala, menino não tem lombriga mais hoje, né, gente? Engraçado, não vejo falar que menino tem lombriga, eu tive lombriga. Vocês tiveram? Tudo novinho, ninguém teve, né? E eu lavava a mão, que a minha mãe era louca de lavar a mão. E tem a parte ruim, né? Ninguém quer pegar um queijo Minas Frescal todo furadinho. Agora ficou popular. Eu trabalho muito com Instagram. Talvez algumas pessoas aqui saibam disso. E aí eu vejo muita gente... Agora tá vendo direto post no Instagram de vários lugares assim... você gosta do queijo furadinho? Você sabia que é coliforme? Calma, análise microbiológica. Eu só posso afirmar com certeza que é coliforme de verdade se eu fizer uma análise. Mas sim, é uma grande chance. E aí tem gente que quer morrer na ignorância e não quer saber porque gosta do queijo furadinho. Aí o anjo da guarda dele que lute para cuidar da saúde dele ali. Nesse caso aqui também, um queijo com uma mancha, e aí fica aquela pergunta eterna, se é levedura ou é pseudomonas. Também só com análise microbiológica, pessoal, não dá para adivinhar. A mãe de Ná faleceu, não deixou herdeiros, não deixou seus poderes com ninguém. A gente vai ter que fazer análise microbiológica. E na caracterização de alguns queijos, eu trabalhei em indústria de queijo coalhadura e foi muito engraçado que essa semana eu estava dando um treinamento e aí a gente fez uma apresentação online. E aí a gente fez uma apresentação, eu fui perguntando, fala um pouco sobre você, o que você mais gosta. A menina falou, o que eu mais gosto no meu trabalho é avaliar a conformidade de olhaduras. Eu falei, graças a Deus, eu não sou a única que enxerga. Eu adorava também essa parte do meu trabalho.
E a produção de iogurtes, bebidas lácteas, sem as bonitinhas, nós não teríamos esse produto tão importante para a nossa saúde. Nos bolores, nos lácteos aí, a gente tem uma luta eterna, quem trabalha com queijo maturado fica lá brigando com a câmara fria, né? Ou luta, mas não é o único lugar que o mofo incomoda, não é só na produção de queijos maturados, vou contar uma história daqui a pouco. E a grande questão dos bolores é que durante muito tempo, isso aconteceu na minha casa, por isso que eu falo que tem a saúde forte, a gente corta a parte que está mofada e come. Porque o bolor, a gente tá vendo, ele tá ali, eu cortei e acabou. E aí a gente esquece que tem a questão das micotoxinas, que são as toxinas produzidas por esses micro-organismos, que vocês não vão ter dor de barriga. Então, sabe o que vai acontecer? Vocês vão continuar cortando a parte que tá mofada, vão comer, vão falar, tá vendo? A Carol falou que tinha micotoxina, eu nem dor de barriga não tive. Tava até precisando, mas nem tive. Como é que faz? Porque é um negócio mais demorado, entendeu? Aquilo vai acumulando, é diferente. É um contaminante químico que chega até o nosso alimento via microbiológica. Então, tem que se preocupar com o mofo, sim. Não dá para ficar só lavando queijo, raspando casca de queijo. Tem que entender o que ainda mais em queijo maturado, que a gente precisa entender o que ele está deixando de lembrancinha ali e que eu não consigo detectar numa plaquinha de contagem. Não vai crescer nada. Nem cresceu, Carol. Não cresceu. Mas o que está lá que você não viu? Mas temos os bolores maravilhosos dos queijos mofados aí. E eu acho muito engraçado que eu gosto mesmo, assim. Outro dia eu fui dar treinamento num lugar que tinha gorgonzola. E aí de café da manhã eles me deram gorgonzola. Aí eu me achei muito chique. Eu falei, gente, eu não tô no laticínio, eu tô num resort. Porque resort que a gente come uns trem diferentes no café da manhã, né? É aqueles all inclusive, então eles põem tudo pra gente achar que o dinheiro tá sendo pago, né? Eu achei importante comer gorgonzola no café da manhã. O problema é que meio que virou um hábito. Que agora eu tenho que ter gorgonzola em casa pra comer de manhã. Não tá bom, é isso, né? Levedura. Até um tempo atrás eu fiz um post falando sobre que os únicos micro-organismos hoje que a gente não tem estudos ainda que via alimento provocam doenças são as leveduras. Elas são deterioradoras, algumas interessantes ali, como por exemplo a produção de kefir, mas elas babam, melam, faz mancha colorida e aquela hora que ela fica brigando, quem vai agora? Eu ou Pseudomonas? Levedura ou Pseudomonas? Quem é da vez? E aí uma pessoa me disse assim, não, Carol, tem uma levedura que sim, ela é veiculada através de alimentos. Aí eu fui estudar, a tal da Cryptosporidium. Gente, não, ela não desenvolve, ela pode contaminar, mas aí é falha de higiene, porque é uma levedura que está associada a fezes de pombos e tal. Mas aí eu entendo que na indústria de laticínio nós temos controle de pragas, de aves, né? Então eu já desconsiderei, falei, não pode, porque aqui todo mundo faz controle de praga como tem que ser feito, então não vai ter. Quando um micro-organismo, ele tem um ciclo de vida, e aí não é diferente de quando ele vai lá no alimento e ele consegue se multiplicar. Quando ele contamina o alimento, ele tem uma fase lag que ele está se adaptando. É tipo assim, você mudou, sua casa é nova. Chegou no alimento, a casa é nova. Você não lembra, você organizou a mudança, mas você gasta tempo para lembrar onde você guardou as panelas, para dizer que a casa está fria ou está quente para você, para entender tipo até quanto tempo você gasta para ir no mercado perto dessa casa. Então eu falo que é a fase pós-mudança, que ainda tem coisa dentro de caixa. Ele está se adaptando, ele vai vivendo, né? Quando a gente muda, a gente vive, mas a gente não entende muito o que está acontecendo até se adaptar. É uma fase de adaptação. Aí de repente ele se identificou naquela casa nova ali, tá? Tá legal, tá gostoso, aí ele começa a se multiplicar, ser feliz, dar festa, fazer família, e aí você tem o crescimento da população microbiana naquele alimento. E aí chega uma hora que a idade pesa para todo mundo, inclusive para os seres menores. Diga-se de passagem, eu estou com a cara descascando, porque a idade chega para os seres pequenos também, né? Não micro, mas pequenos. E aí começa a ficar, tipo assim, uma taxa de morte daqueles micro-organismos que vão morrendo porque estão ficando velhinhos, né? A minha sobrinha não quer falar que a minha mãe tá velha porque ela sabe que velhinhos morrem, então ela tá vivendo esse momento, tá? Mas também ainda tem uma população que ainda está crescendo. Então você tem uma fase estacionária onde você não tem uma alteração durante um tempo, fica estável, e depois declínio, acaba todo mundo ali. Só que tudo que acontece eu até vou achar o botãozinho. Tudo vai acontecendo durante todas essas 4 etapas. A gente tem modificação dos alimentos, tá? E a gente tem que entender que o tempo é muito importante para isso.
Vamos dar um exemplo de microbiologia de leite. Antigamente, até quando eu estava fazendo estágio ainda, existia leite em latão e só existia leite em latão, leite quente. Aí a gente brigava com acidez de leite, que era provocada pelo consumo da lactose por micro-organismos mesófilos, e era aquela luta. Aí granelizou o leite, vamos receber só leite refrigerado na indústria. Oba, nunca mais eu vou reclamar que o leite está ácido. Sim, você nunca mais reclamou. E, gente, durante um bom tempo, e eu estava na indústria nessa época, durante um bom tempo nós começamos a ficar muito felizes porque nós não tínhamos leite ácido, mas nós começamos a ficar muito confusos porque estava acontecendo uns negócios que a gente não tinha mais uma análise na recepção do leite rápida que falava que tinha aquele risco. Tinha leite que ficava babando, tinha leite que não tinha estabilidade térmica nenhuma, tinha leite que o produto não dava um rendimento legal, e a gente ficou sem saber. Por quê? Porque a gente meio que deu uma filtrada e a biota do leite natural ali, ela mudou, ela não era mais de mesófilos, ela virou para os psicotróficos. E aí eu adoro ensinar para o pessoal. Ali eu falo que aluno meu que escreve psicotrófico, eu rasgo o certificado e falo que é mentira. Psicotrófico, tem que fazer trava-língua aí, tá? Isso é muito bom. E aí, o psicotrófico, ele não enxerga, a gente não enxerga a ação dele de cara. E é o maior problema nosso hoje, tá? É o maior problema hoje da nossa matéria-prima, vai sim ser a carga de psicotróficos aí, por conta que ele tem tempo e condição. O leite chega mais velho na indústria hoje. Então, essa questão do tempo aqui, ó, faz todo sentido para a gente entender essa mudança. O leite é rapidamente refrigerado e aqueles micro-organismos que gostam da temperatura mais baixa, eles têm tempo, eles têm pelo menos 48 horas até chegar na indústria para produzir as enzimas. Aí recebe na indústria, você resfria, mas aí as enzimas dele estão ali, continua tendo. Qual é o leite mais velho que vocês usam na indústria de vocês? Porque normalmente quando a gente fazer uma conta básica, né? A empresa produz no sábado, recebe leite todo dia, porque a vaca trabalha todo dia, ok. Ela recebe leite no sábado, que não é um leite que foi ordenhado nem no sábado nem na sexta, foi na quinta. Então ele já tem 48 horas, tá? Na melhor das hipóteses, fazendo tudo certinho. No sábado, aquele leite não tem produção no domingo, então mais 24 horas. Aí vai produzir com aquele leite na segunda, mais 24 horas. Então nós estamos falando de 96 horas de um leite que ficou ali com tempo suficiente para esses micro-organismos atuarem. Então, quando vocês forem fazer alguma rastreabilidade por problema, pode pesquisar que a maioria das vezes hoje está relacionado ao leite de segunda, que foi usado produtos de segunda-feira. Eu falo, final de semana tem mais leite esquisito e segunda-feira tem mais produto com problema, por conta da idade do leite aí. E a gente consegue na indústria controlar esses fatores para poder... Não vai ter jeito, tá, gente? Vai dar tempo, Carol, você tá falando que tem que parar, tem que colher leite todo dia? Não é isso que eu tô falando. Mas a gente tem algumas ferramentas que a gente pode usar para não permitir, não dar tanta folga para esses micro-organismos aí. A gente fala dos fatores intrínsecos de crescimento dos micro-organismos, que é a característica do alimento. Às vezes ele tem uma atividade de água, ele tem um pH, ele tem uma composição química, tem alguns nutrientes que são mais interessantes. A gente pega, por exemplo, um doce de leite. Gente, ele é interessantíssimo para bolores e leveduras. Entendeu? Eu me sinto um bolor e levedura, porque eu não posso ver um doce de leite. A minha mãe disse que hoje eu estou vestida de doce de leite. Mãe é ótima, né? Ela anima a gente para sair de casa. E tem os fatores extrínsecos, que são relacionados ao ambiente onde aquele micro-organismo está. Então, onde o alimento está, onde ele é produzido. E aí, pessoal, aqui muitas vezes existem alguns produtos que você não consegue mudar demais. Tem um limite para reduzir a atividade de água. Tem você pode colocar um conservante, mas tem aquele nutriente que é interessante para o micro-organismo se multiplicar. Agora isso aqui só depende da gente. Estou trazendo muito para a indústria, tá? Os fatores extrínsecos, eles estão totalmente na mão de quem está fabricando os alimentos. Então é importante conhecê-los, entender quem é que se interessa pelo nosso produto, além da gente, dos nossos consumidores. O nosso produto é sucesso, tem muito consumidor que se interessa por ele, mas tem muito micro-organismo também. Então a gente precisa entender o que a gente pode fazer para que esses fatores extrínsecos aqui, eles não sejam a favor do micro-organismo contaminante, sim a favor do nosso produto. Existe a teoria, acho que muitos, se não todo mundo, já ouviram falar, a teoria dos obstáculos, que é quando a gente meio brinca de Big Brother Brasil, meio movimentando as peças, e a gente usa tanto os fatores intrínsecos quanto extrínsecos em combinação,
para impedir aquele micro-organismo-alvo que está me dando dor de cabeça, tá? E assim que a gente consegue fazer o controle microbiano. Olha que bacana, porque fala aqui práticas de higiene. Gente, não adianta. Para mim, hoje, o grande problema de deterioração de produtos, em lácteos a gente não tem relatos muito grandes de de ocorrência de doenças causadas por alimentos e que comprovadamente foram lácteos. A gente tem, surto de listéria, não sei aonde, mas por enquanto ninguém morreu porque consumiu lácteo contaminado, graças a Deus, né? Porque o povo já tem um povo que fala mal, né? Não precisa de mais, acho que já tá bom. Mas deterioração. Eu acho que para mim, assim, prática de higiene é um negócio, é tão simples, é tão óbvio, e eu acho que a chave tá, é óbvio demais. É óbvio demais. Todo caso que eu peguei até hoje para ajudar a resolver de contaminação de produto tá estragando. Eu tô com um agora, tô em andamento com um agora de um produto açucarado que tá mofando. E quando elas me contaram online, tô atendendo online esse pessoal, porque é de longe. E aí eles começaram a me contar, eu falei, eu quero saber como é a movimentação na sala de vocês. Porque a gente já trocou o cano de não sei aonde, a gente já trocou não sei o quê, a gente botou a luz UV, eu falei, tá. Mas me conta como que é. E aí a bobina de filme do produto fica no almoxarifado, o cara que tá na operação, ele vai... Quem entende um pouquinho de microbiologia já começou a arrepiar agora, né? A bobina fica lá fora no almoxarifado, o cara que opera a máquina precisa trazer a bobina. A sala é pequena, então ele tem que buscar, tipo, no máximo 3 por vez e num turno consome mais que isso. Então ele precisa parar a máquina, ele vai lá, busca a bobina lá fora com um carrinho, adoro carrinho é um negócio que me deixa nervosa. Ele vai, tira o carrinho, aí ele volta com a bobina, tá? E aí, porque ele não quer que a bobina contamine, ele tira a roupa da bobina dentro da sala. Uai, gente, mas aí faltou uma lembrancinha de festa, porque o convite RSVP já teve, né? Presença confirmada, não tem jeito. E é tão óbvio, mas para eles é um desafio tão grande. Ou ter 2 carrinhos para o carrinho não entrar, ter uma antessala, não conseguem construir. É tão difícil, mas é tão óbvio, né? Que a gente fica dando volta. E aí eu acho engraçado que fica assim para mim, mas eu fiz suave. Eu falei, mas suave? O seu problema é bolor e levedura, por que você fez suave? Né? O coliforme não é alado, mas o bolor e levedura até que dá umas planadinhas, tipo barata, né? Porque diz que barata não voa. Eu acho que o coliforme e levedura é meio parecido, assim. Desculpa, bolores e levedura é meio parecido com isso. Então tem que trabalhar aí na teoria dos obstáculos. Quando a gente pensa na qualidade microbiológica do produto, a gente tem que entender que existe uma carga microbiana inicial no leite cru, no leite pasteurizado, no nosso produto, porque nós não trabalhamos com salas assépticas. Diferente da indústria de alguns tipos de medicamento. Não tem uma, Carol, mas a minha sala tem pressão positiva, não sei o que. Tá, mas não é asséptica. É uma sala limpa. Asséptica não, é diferente, tá? Então você tem aquela carga microbiana que vai ficar ali. Tanto é que tem algum, fora patógeno, não tem nenhum micro-organismo que é ausência. Eu adoro quando eu chego na fábrica, eu vou ver a planilha de análise microbiológica, os coliformes estão tudo como ausente, eu quase infarto. Eu falo, agora a sua vida vai mudar. Nunca mais você vai falar que é ausência de coliforme num queijo, não tem jeito. No melhor das hipóteses, você vai conseguir menor que 10, tá? Na melhor das hipóteses, assim. Não tem jeito de falar que é ausente. E aí você tem todo o caminho que aquele produto percorre, que aquele processo acontece, porque aquele produto percorreu para virar, para crescer, ficar bonito, apresentável, onde você tem o tempo, lembra lá? Tem todas aquelas fases do micro-organismo, do crescimento, e aí você tem um tempo suficiente para ele se multiplicar. O que você precisa fazer, já que você tem esse tempo? Controlar os fatores que iam ajudar, tá? E no final da história, você tem o resultado final do seu produto. Aí quando a gente for falar de bolor e levedura e controle mesmo, eu vou jogar, a gente vai voltar nesse assunto, tá? A questão do que pode ter e com base no que pode ter aquilo. Quais são as fontes? Teoricamente não era para ter nada, né? Porque se você pasteuriza, quem trabalha com leite pasteurizado, você tinha eliminado ali, mas ainda os patogênicos todos e reduzido consideravelmente. E por que às vezes passa? De onde está vindo? Porque tem a questão da contaminação durante o processo. Não adianta ninguém falar aqui que não tem contaminação nenhuma no seu processo, que eu vou chamar de mentiroso, tá? Porque tem, não tem jeito, é impossível. Lá na carga microbiana inicial, aquela quantidade que tem está relacionado à qualidade da matéria-prima,
matéria-prima, a higiene do processo de obtenção dessa matéria-prima e a eficiência dos processamentos pelos quais ela vai passar. Aí, quando a gente chega naquele parte que a gente tem o tempo, tanto para multiplicar como para novos chegarem, que é ali até ele virar o produto mesmo, a gente vai considerar os fatores intrínsecos e extrínsecos para controlar e condições de transporte e conservação também. Onde que a gente acha parâmetros e padrões para controle, para garantir a qualidade, para dizer que o meu produto tem qualidade ou não? A gente tem duas fontes principais hoje em termos legais, tá? A gente tem os RTIQs dos produtos e tem a IN 161 da Anvisa. Na IN 61, a Anvisa, ela regulamenta o produto no mercado, lá na padaria. A Anvisa não vai chegar na indústria e falar assim, eu vim aqui para ver se tem contaminação microbiana. Não vai fazer isso. Lá na sua fábrica, não. Mas ela pode sim coletar um produto seu no mercado e fazer análise. Tá? Então, existem esses padrões que a Anvisa coloca. E tem o RTI que traz o padrão do produto do portão para dentro. Tá? Mas a gente é responsável também do portão para fora. O legal, pessoal, é que não tem diferença. Eu lembro que quando saiu, antes não era 161, né? Primeiro teve aquela outra, que eu já esqueci o número, graças a Deus, porque é muito, né? E aí logo depois veio a 161 com algumas correções, algumas coisas ali. E eu lembro que a gente é desesperado, né? Nossa, mas e agora? Tem padrão da Anvisa e tem padrão do Ministério. Quem que eu vou obedecer? É igual? Por que você está sofrendo? Não tem diferença. A gente esqueceu que tinha que ler, comparava, depois desesperar. A gente só achou que tinha mais um para mandar na gente. A gente ficou nervoso nessa época, bem chateado. Por que tem que ter os dois? Porque ninguém fabrica. A gente não cria filho para o mundo? Vocês, né? Eu não. Vocês não criaram filho, né, para o mundo? O produto de vocês também, vocês estão fazendo para o mundo. Então, precisa entender como que esse produto tem que estar no mundo também. Então, a Anvisa age nesse lugar aí. A gente vai falar sobre deterioradores patogênicos e, dentro deles, usar os indicadores para poder identificar, que são os micro-organismos contaminantes. A mim coube a missão de falar dos malvados. Quem são os deterioradores? São aqueles que alteram as características dos alimentos através das suas atividades metabólicas. É tipo assim, come, aproveita o nutriente que precisa e aí depois tem metabólitos, excreta metabólito. E aí esses metabólitos, essa ação deles vai alterar. Que tipo de alteração pode ter? Mancha, babar, melar, mudar de sabor, mudar de cor, visual. Tá? A gente consegue perceber, aí quase que a gente tem que fazer no curso de análise sensorial, um curso parasensorial e para identificação para defeitos. É uma boa, não, Isis? Pensar nisso? Mas assim, cuidado, né? Não vamos usar o paladar, porque a gente não sabe. Vamos deixar de lado o sentido do paladar aí, porque a gente não sabe o que pode estar acontecendo ali. E aí tem vários exemplos. Pseudomonas, tem um monte delas aí. Elas são famosas, né? Estão na moda ultimamente, né? As aeromonas, micrococos, bacilos, proteus, clostridium, né? Eu tenho o clostridium que só altera. E tem algumas espécies que provocam danos. E tem aquelas maravilhosas que a gente gosta muito delas também, né? Eu adoro, eu acho que ele é essência desse show, assim, por isso que eu acho que todo mundo tem um lado bom, né? O Clostridium e botulino tem um lado maravilhoso nas nossas vidas. É só não comer, só botar na testa que tá tudo certo. E aí eu falei pra vocês que a Pseudomonas tá ficando famosa, né? Tudo de repente virou Pseudomonas, tudo. E quem que são essas bonitinhas aí? Família Pseudomoniaceae, gêneros Pseudomonas, né? Começamos aquela parte do Globo Repórter. Quem é, onde, o que faz, o que come, onde vive. As espécies mais comuns pra gente são as fluorenses, que muda a cor, né? Aparecem as manchas. As pútida, que dá um altera o cheiro. E as mucídalens, que também alteram bastante textura. São bastonetes gram-negativos, móveis, porque tem flagelos, aeróbios restritos não formadores de esporos, grifei, psicrotróficos, e aí por isso elas estão ficando famosas, tá? Elas acharam o paraíso delas, é leite geladinho que chega para nós, graças a Deus. Resistentes a sal, capazes de formar biofilme, isso aí é outra coisa que já dá um desespero. E aí é engraçado que agora começou a contaminação, a gente já fala assim, é biofilme. Calma, gente!
Não é assim também não, às vezes dá tempo, não desespera não. Quem fala para mim assim, deve ter algum biofilme, eu falo, seu procedimento de higienização não tá legal, né? Você não tô seguro dele, porque você já achar que é biofilme. Produzem enzimas proteolíticas e lipolíticas, quer dizer, não dá para ser ruim só num, né? Tem que ser gulosa. E são termorresistentes. Algumas espécies, tá? De onde vem? Solo, poeira, ar, água, vegetação, fezes. Teoricamente, pessoal, a Pseudomonas só no leite cru. Por que tá chegando no nosso produto? Por que a gente está tendo queijo manchado? E aí todo mundo não faz, já fala que é Pseudomonas, né? Como é que ela chegou? Falha no processo de pasteurização? Difícil. Hoje em dia, eu acho que uma falha no processo de pasteurização, antes da Pseudomonas aparecer para você já viu outros problemas muito mais cabeludos. Então, eu não acho que... deu Pseudomonas no queijo Minas Frescal. É porque teve falha. Já olhou o gráfico do pasteurizador? Tem que olhar. Mas não vai com esperança, assim, que ali vai estar a sua resposta, não, que eu acho pouco provável. Tá? Imagina, o coliforme já tinha estufado tudo, já tinha acontecido outras coisas ali, que você já teria percebido, tá? Mas pode ser. Mas normalmente, gente, está associada à recontaminação. Ou qualidade da água, menos, tá? Pode acontecer, mas a chance é um pouco menor. Falha no procedimento de higienização, sim. Até porque a gente viu que elas têm capacidade de formar biofilme. Acho que faz sentido pensar nisso. Salmoura contaminada, porque ela é resistente à sal. Mas como é que ela chegou na salmoura? Eu pasteurizo. Ela não brotou lá. Tá? A origem do problema nunca vai estar na salmoura. A causa raiz, o negócio lá, a sementinha, não está na salmoura. Ele pode sim ter chegado na salmoura porque você pegou um queijo contaminado, botou na salmoura e ela mudou para lá. Ficou lá contaminando também, tá? Contrafluxo na fábrica, área de produto cru para área limpa. Gente, primeiro lugar que vocês têm que olhar é isso aqui. Tá com Pseudomonas na fábrica? Primeira coisa, vamos passar um pente fino no fluxo? Será que o pessoal que recebe leite está tendo que entrar dentro da produção para contar o resultado do jogo, negócio de reality, sei lá o que mais, esse assunto das fofocas? Será? Porque na maioria das vezes a charada a gente mata aqui, tá? Vou contar uma história. Eu tive um problema num cliente em que começou a aparecer Pseudomonas. E aí eu falei, tá, vamos estudar o fluxo. A gente faz as coisas que a gente fala para vocês fazerem também. Vamos estudar o fluxo. E aí, feia. E aí tinha é a moça ali que falou que só tem 10 minutos. E aí eu descobri que eles tinham um latão, que eles tinham alguns latões que eles tiravam soro de dentro da fábrica, um determinado soro que eles não conseguiam bombear por um detalhe do processo. E eles tinham um carrinho, e esse carrinho ia lá fora, o latão também, tirava o latão, virava o soro, jogava uma aguinha no latão, voltava para o carrinho. E eles tiravam mais ou menos uns 25 latões todos os dias de dentro da fábrica. Aí eu falei, vamos fazer um swab da rodinha do carrinho? É óbvio que eu fiz o swab e pedi para diluir, né? E deu muita coisa. Eu falei, tá vendo? Isso tudo aqui que você tá vendo tá entrando, porque daí fica mais fácil a pessoa ver a plaquinha, nossa, você tá levando lá para dentro, porque isso é uma área muito suja, a área mais contaminada da fábrica, entrando para a área mais sensível, onde o produto está mais pelado, mais exposto a tudo ali. Tá? Então, na grande maioria das vezes, vai sim estar relacionado à questão de contrafluxo. Vamos dizer assim, tudo começa no contrafluxo. Depois você pode ter todas essas outras coisas aí, tá? Exceto a falha de pasteurização, que aí é um problema à parte. Mas você vai ter todas essas coisas aí por conta de contrafluxo. E aí eles gostam muito de queijo fresco, de alta umidade, formam manchas, tá? Se confundem às vezes. Eu acho que não dá para bater o martelo e dizer que é Pseudomonas, pode ser levedura também. Eu acho que vale a pena fazer análise de Pseudomonas na indústria. Normalmente a gente não tem condição técnica para isso no laboratório industrial, mas faz de levedura e vê e manda fora, pede para fazer, para você poder trabalhar em cima do que você de fato tem. Os patogênicos são aqueles que apresentam risco à saúde do consumidor, tá? Eles estão ali, causam alguma enfermidade e depende muito, esse grau de enfermidade depende muito de quem é o bichinho, da quantidade que está no seu organismo, de como está a sua saúde, então varia bastante aí de acordo com quem está ingerindo o alimento contaminado. Os principais fatores de contaminação são condições precárias de higiene, tá? Eu vim dar treinamento de BPF, pelo jeito, né? Mas é isso aí. Armazenamento, distribuição e manipulação do produto são as principais fontes aí desse tipo de contaminação.
Quando a gente fala numa doença causada pela ingestão de alimentos contaminados, a gente pode estar falando de intoxicação, de infecção e de toxinfecção. Quem precisa saber disso é o médico, para ele entender qual é o tratamento que ele vai administrar ali, tá? Mas a gente, fabricante, a gente tem que entender que não é só o micro-organismo, às vezes a própria enzima que o micro-organismo produziu, tá? A toxina que ele produziu ali como resultado do metabolismo dele é o que vai nos fazer mal. E aí a gente está falando da intoxicação. Você ingeriu um alimento onde já tinha aquele veneninho produzido pelo micro-organismo e aquele veneninho te faz mal. Quando a gente pensa que você ingere um alimento com o micro-organismo viável, recém-contaminado, tipo, não acabou de pular aqui, eu comi, tá? Esse micro-organismo, ele pode procurar dentro de você um lugarzinho, ele se instala e ali ele é reconhecido pelo nosso corpo como um agente invasor. E aí você tem uma infecção alimentar. E a toxinfecção, além de grudar na gente lá dentro, ele ainda faz o veneninho dele. Então, é importante entender e varia muito. A principal arma que o médico vai usar para descobrir qual dos 3 tipos de doença transmitida por alimento você tá, é o tempo que começaram os sintomas depois da ingestão, tá? Mas é importante para a gente saber que não é um problema, são 3 doenças diferentes que eles podem causar. Os principais representantes dos patogênicos, quando a gente pensa em lácteos, são Salmonella, Listeria e E. coli, as mais famosas, né? Mas a gente também tem bacilos. E os estafilococos, que ora a gente chama de coagulase positiva, ora a gente estreita para o aureus, a comunidade microbiológica fica nesse meio termo aí, né? Se eu pesquisar só aureus, pode ter algum outro. Mas eu vou pesquisar o estafilococos coagulase positiva na indústria, porque ele é menos purificado, o risco de contaminação na indústria é menor. Então, a gente tem que, um dos 2 aí, seguir, mas ainda estão meio, Anvisa e Ministério ainda estão meio em debate sobre isso, tá? O problema deles é a produção das enzimas as enterotoxinas deles, tá? As enterotoxinas estafilocócicas, e são parâmetros, eles são, onde o que a gente tem parâmetro de legislação hoje de Anvisa e de Ministério são esses aí. Mas existem outros que não existem parâmetros formalizados com padrões ali, que também são muito importantes, Campylobacter, Yersinia, Coxiella, Streptococcus. Eles são eliminados na pasteurização seguramente, inclusive a Coxiella foi um dos micro-organismos que a gente usa aí para validar o processo. Só que acontece que tem a questão da recontaminação, porque eles estão presentes em leite cru. Então, cuidar, de novo, estou dando palestra de BPF. Né? Tem que ficar de olho aí. Lascou. Como é que a gente vai controlar esse monte de nome lindo, maravilhoso aí, todos esses perigos dentro da indústria? E aí, Chapolin Colorado precisa habitar a gente nesse momento, não criemos pânico, tá bom? A gente tem um grupo de micro-organismos chamados de micro-organismos indicadores, tá? Foi a ICMSF, a Comissão Internacional de Padrões para Microbiologia, que definiu. São grupos ou espécies de micro-organismos que a gente consegue dizer que há um risco da presença de um patogênico, há um risco de um deteriorador através da pesquisa da presença deles ali. O que eles pensaram para definir isso? Tinham que ser micro-organismos facilmente detectáveis, diferenciados também facilmente, entre aspas, facilmente ali das outras espécies, e ter características de crescimento equivalentes ao que seria o patógeno próximo, com características próximas a deles ali. E aí a gente usa, pensando em monitorar, em detectar mudanças de qualidade, em classificar e em restringir o uso, esses 3 princípios aí, a gente olha para esses micro-organismos indicadores e então diz quais a gente tem que analisar. Então, eles dividiram a Comissão Internacional de Padrões Microbiológicos, ela dividiu em 2 grupos aí, tá? Os indicadores que não oferecem risco à saúde, então que a gente pensa mais no shelf life, e aí a gente está falando de mesófilos, psicotróficos, olha, pode rasgar meu diploma, teve um erro ali, vocês viram? Tá faltando o R. Psicotróficos, termófilos, bolores e leveduras, e aquele grupo de micro-organismos que vai nos levar a pensar sobre a possibilidade de ter um patógeno. Estamos falando de coliformes,
enterobactérias, Staphylococcus coagulase positiva, porque daí é um grupão, né? Nem todo mundo que é coagulase positiva faz mal para a saúde, mas os que fazem são. Basicamente, para a gente, interessam esses aí, que são os parâmetros que estão lá na Anvisa e no Ministério. E é o que a gente costumeiramente faz. Aeróbios, entero, o grupo dos coliformes e bolores e leveduras. Algumas pessoas também fazem o Staphylococcus, tá? Acham tranquilo de fazer. Aí eu tenho algumas discussões, mas vai ficar para uma próxima. Né? Pensando aí no pior terror pra gente aí, coliforme, hoje menos, tá? Porque hoje a gente sabe que alguém não lavou a mão direito, não lavou o equipamento direito, enfim, a gente já meio que sabe que alguém cochilou e o cachimbo caiu mesmo ali. Salmonella, pseudomonas, bolores, leveduras, listérias, biofilmes e a famosa NS-Lab também. De onde vem, se a maioria de nós aqui, se não todos, eu não sei se tem alguém do artesanal, mas a maioria de nós trabalha com leite pasteurizado. Então, já deveriam ter sido eliminados. Por que que tem ainda? Eu falo maioria porque quem trabalha com leite cru na produção de queijos artesanais usa de outros métodos que não a pasteurização. Lembra? Fatores intrínsecos e extrínsecos. Eles combinam de outro jeito para poder garantir a qualidade microbiológica aí do produto. Uma ferramenta que a gente tem, muito comum, todos vocês da indústria com certeza fazem, é o SWAB, de superfície. Que é uma análise antiga, 1917, tá? E era o objetivo de avaliar a condição de superfícies onde o alimento entrava em contato, porque a gente entendia, desde então entendeu, que ali podia ser veículo de contaminação. Existem duas possibilidades, você coletar, estou falando de SWAB microbiológico, não estou falando de análise de ATP, tá, pessoal? Existem duas, são coisas diferentes. Existem duas possibilidades ali, você pode coletar com SWAB tipo cotonete ou com esponja. Qual que é a diferença? Quando eu decido o que coletar, com esponja ou com SWAB? O que eu quero mostrar? A esponja, às vezes, eu consigo fazer uma área melhor. E em alguns casos, para carnes, por exemplo, é obrigatório o uso da esponja, porque realmente precisa mostrar uma área maior ali. Pergunta que não quer calar. E agora eu queria, mesmo tendo 2 minutos, mentira, tempo esgotado, vou acabar. Eu queria que vocês me dissessem se vocês acham que é certo fazer o SWAB logo após aplicar o procedimento de higienização, ou se é importante fazer o SWAB também durante o processo. Tá lá, no meio do processo de embalagem de queijo. Vocês acham justo fazer o SWAB ali no meio do processo de embalagem? Gente, é justo e necessário, porque é uma ferramenta que você tem para comprovar que condições sanitárias estão sendo mantidas. É quase uma verificação de PSO, puxando para o programa de autocontrole aí, tá? Então, assim, quando você faz o SWAB, ou do equipamento, ou da mão do operador, imediatamente após ele executar o procedimento de higienização, qual que é a resposta que você tem? O procedimento de higienização que eu estabeleci e que o meu colaborador está cumprindo, funciona, ok. Mas como que eu sei que ele não cochilou, o cachimbo dele não caiu durante o processo e ele se recontaminou? Então, SWAB no meio do processo é interessantíssimo. É uma ferramenta muito bacana, tá? E às vezes resolve a vida de algumas dúvidas da gente aí. Então, tem a questão como que você faz, né? Tem o gabarito. Eu não uso gabarito, eu sou meio, assim, nada ortodoxa, eu gosto de catar tudo, tá? Daí eu sei que é o equipamento, mas quando você vai estabelecer parâmetros e padrões ali, é legal que você use o gabarito, desde que ele não contamine. Com 10 ml de diluente, então por isso que não pode ser o mesmo tubo que eu uso para fazer diluição, porque o tubo só tem 9. Tem hora que dá uns estalos na gente, tá? E aí eu coleto aquele SWAB e volto tudo que eu coletei para os 10 ml, então plaqueio. Por que o resultado de um resultado de SWAB tem que ser o número de colônias dividido por 10? Porque tudo que eu catei aqui, eu levei para 10 ml. Só que então todo mundo está em 10, eu só analisei 1. E se eu tivesse analisado os 10? E a gente esquece disso. A gente esquece, aí eu fico vendo lá assim, deu 3 colônias, eu falei, 3 não, 30, né? O resultado é 30 o UFC, né? E a gente esquece, tem que multiplicar por 10, tá? O ar ambiente também é uma fonte de contaminação ali dos nossos produtos, pode ser. A gente usa fazer sedimentação em placa, que é a exposição das placas. Quantas placas eu tenho que expor? Com o que dentro, qual tipo de meio de cultura, por quanto tempo?
Não tem uma resposta pronta para isso. Cada realidade é a sua realidade. Uma coisa que eu falo para vocês é que não há coliformes alados. Então, se tem alguém ainda que está fazendo exposição de placa de VRB, bobagem. Não vai crescer, tá? Não é importante. Suave sim, mas a exposição de placas não. Quanto tempo? 15 minutos, 30 minutos? Eu não sei quanto tempo demora o seu processo. Quanto tempo é significativa a exposição? Você tem que avaliar isso. Quanto que deu? Existem referências, tá? Metodologias oficiais normalizadas que dizem que você tem que fazer aquela continha do metro quadrado. Na indústria, praticamente falando, eu acho que quantas UFC por quanto tempo diz mais pra gente. Diz mais se você precisa fazer uma sanitização intermediária do ambiente, diz mais se a porta está abrindo mais. Então, para mim, fica melhor do que o por metro cúbico, né, que tem ali. Eu gosto mais, mas é manias de Carol. E o padrão? Adoro quando me perguntam padrão. Gente, padrão você acha em vários livros. Tem o do professor Nélio, lá de Viçosa, que é antigo esse livro, mas ele tem umas referências muito legais. Mas não adianta, é o seu. Tá? Quanto você consegue? No melhor das hipóteses, você acabou de limpar a sua sala, de sanitizar tudo, expõe uma placa, quanto deu? Esse é o melhor resultado que você consegue. E a gente foca no melhor. Tá, mas até quanto pode ter de micro-organismo no ar ambiente que não vai prejudicar o produto? Você também que vai me dizer isso. O biofilme, né, é o terror daí da superfície de contato. Ele só acontece porque em algum momento alguém não fez a higienização como precisava, tá? E aí ficou um grudinho. Nesse grudinho de matéria orgânica, o micro-organismo encontrou abrigo, alimento, condição e ele vai crescendo ali. Os principais formadores de biofilme hoje que a gente conhece são Salmonella, Staphyla, Pseudomonas, Shigella, E. coli, Listeria. Tá? Listeria aí é o que mais nos assombra. Como que ele forma, né? Ele começa lá nessa primeira fase aqui, que é a aderência. A célula bacteriana, ela encontra um local para chamar de seu e ela começa a aderir ali naquela superfície. Naquela superfície tem material orgânico, né? Que é justamente onde ela encontrou para se fixar. E ela começa a se multiplicar. E ela vai crescendo, que é a fase de expansão, maturação, até que chega uma hora e explode. Explode mesmo, sabe? E aí vai para todo lado e aí tava indo tudo bem, Carol, de repente estourou uma contaminação, querido, estourou o biofilme, não foi a contaminação que estourou, foi o biofilme, e aí por isso tem muita contaminação. Como que resolve isso? Validando o procedimento de higienização. Às vezes, lembrando que o procedimento de higienização você tem ação química, física e mecânica. Em alguns lugares do processo, você vai deixar um a desejar. Ou você não consegue esfregar, ou você não pode esquentar, ou você tem que usar um produto numa concentração mais forte, talvez, para compensar esses outros. Então, é aí que você precisa validar os seus procedimentos e monitorar a higiene, para não deixar que isso aconteça, que chegue nesse caos. É o caos, é o fim da vida, tá? NS Lab, ficou famosa também. E o que são as NS Lab? São bactérias que não são interessantes. Elas não são legais, tá? Elas gostam ali, mas elas não são legais. Elas produzem ácido lático, mas eu não quero. Não estou querendo elas ali, porque elas produzem ácido lático, mas não é aquela que eu coloco para controlar a característica que eu quero no meu produto final. Ela só está ali. Tipo de queijo, região geográfica, às vezes eu tenho uma bactéria que não compõe o fermento, queijos de origens geográficas reconhecidas, né? Mas ela faz toda a diferença na composição. Mas de repente quem trabalha com queijo de olhadura e queijo de massa fechada? Eu acho que quando há contaminação, e há de um soro, enfim, que vai parar de olhadura num queijo, é um NS Lab. Né? Ali você pode chamar ela de NS Lab, de Araque, mas pode, porque não era para ela estar ali. E foi falha de quê, gente? Do tema da palestra, BPF, né? E aí você tem olhadura onde não precisa ter, você tem estufamento onde você não quer que estufe, né? Manchas, textura esquisita, tudo aí por conta das bonitas. E aí eu aprendi com coleguinhas como que a gente faz para controlar se o nosso leite está com essa NS Lab, porque ela resiste à pasteurização, muitas delas. Você faz um teste de leite com baixa contagem, leite de alta contagem, e vai olhando ali o tempo de horas que a curva de crescimento aí desses micro-organismos, para você saber se aquela amostra tem a NS Lab ou não. Quando eu estudava, eu lembro que uma vez eu ajudei
a professora Heloísa, e estava rolando um teste, na época era de uma bactofuga, hoje super famoso, né? Mas na época aqui na escola era novidade. E eu estava ajudando a professora Heloísa nesse teste, e foi aí que eu conheci o teste, né? A análise de bactérias termodúricas. Então a gente tratava a amostra de leite e a gente via no final o que ainda crescia, para a gente ter uma noção de um leite depois da bactofuga, enfim. Foi aí, mas não é uma análise muito comum. E é simples de fazer, pessoal. Quem quiser depois pode entrar em contato comigo, eu passo a metodologia. É muito simples de fazer. Não que ela tenha que ser rotina no seu laticínio, mas você começou a perceber que tem alguma coisa diferente, eu acho que vale a pena. Você já vai ter o meio de cultura, você já vai ter todas as condições em casa, eu garanto, tá? Muito provável que você já tenha, e aí dá pra fazer. E a moça já tá olhando pra mim com uma cara horrorosa. Não vou mais aceitar convite se falar só que é só 40 minutos, eu não consigo. Aí vocês põem a culpa nela. Pessoal, obrigada, tá? 212 minutos,